sobre o início do ano letivo de 2021. Estão comigo nessa mesa a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Geniana Guimarães Faria, e o subsecretário de Articulação Educacional, Igor Alvarenga Oliveira e Cassati. Passo a palavra para a secretária de Estado de Educação. Bom dia a todos e a todas. Obrigada por terem vindo. Bom dia àqueles que estão nos assistindo remotamente. É um momento muito importante. A gente vem aqui dar detalhes para vocês sobre o início do ano letivo. E nesse momento ainda de forma remota, é muito importante que se traga essa tranquilidade às famílias, aos professores, aos diretores de escola. Nós estamos, nesse momento, iniciando o período de atividades escolares de forma remota ainda. Alguém me passa o passador da apresentação? Pois não. Pode passar? Não sei se a transmissão está pegando também a tela. Legal. Tivemos então, vamos falar um pouquinho do início das nossas atividades, todos vocês acompanharam. Foi um período, pode passar, por favor, Dani? Tivemos muitos desafios ao longo do ano de 2020, enfrentamos muitos desafios e essa rede, com muita bravura, muita garra, teve alguns reconhecimentos que foram muito importantes para a gente. A Folha de São Paulo reconhece aí, num artigo em julho já, que essa operação não é uma operação trivial, destacava Minas Gerais como um exemplo, por ter um estado bastante grande, numeroso e diverso, e trazia que essa operação não era trivial, não só pelo gigantismo, mas pela heterogeneidade dos alunos. E que a gente combinava já desde cedo uma série de estratégias. No dia 13 de agosto, o Globo traz como destaque 5 estados que já proviam a internet patrocinada, a navegação patrocinada de seus alunos, sendo Minas Gerais um deles, o segundo mais numeroso depois de São Paulo. Por favor. E, mais recentemente, na semana passada, ou há alguns dias, 10 dias atrás, a gente colheu esse que foi um anúncio bem interessante, bem positivo para o nosso estado. Bem positivo para o nosso estado e que a gente reconhece e agradece a todos os professores e diretores de nossa rede, todas as famílias também, por termos tido esse reconhecimento de estarmos entre os 3 estados com o melhor desempenho no nosso regime de estudos não presencial, Colhemos esse fechamento, então, do ano de 2020 como um dos estados de maior destaque, tendo esse reconhecimento por esse estudo da FGV que foi veiculado na TV Globo no dia 18, reconhecimento pela maior cobertura e agilidade na implementação. Dividimos esse posto com o Distrito Federal e a Paraíba, e é importante, vocês conhecem muito bem o tamanho do nosso estado, dizer que Minas tem 7 vezes mais alunos do que o primeiro colocado, e o triplo dos alunos do segundo colocado. Então, nós ficamos muito felizes com esse resultado, obviamente, que nos deu ainda mais força para seguir, e mais uma vez é muito importante reconhecer e agradecer que essa grande capacidade de cobertura e a grande velocidade na resposta se deveu também, Igor e Geniana, a toda a bravura, a garra de cada um dos nossos professores e diretores da nossa rede. Por favor. Tivemos também como grande destaque, fomos o único estado que implantamos uma avaliação diagnóstica ainda no primeiro ano do regime de estudos não presencial. As demais redes estão trazendo a avaliação diagnóstica para esse início de ano letivo do segundo ano letivo de atividades remotas. Minas Gerais foi o único estado que realizou atividade diagnóstica, avaliação diagnóstica no ano passado. Realizamos essa aplicação em outubro do ano passado, aplicando em todos os componentes curriculares, todas as disciplinas, e todos os anos de escolaridade. Esse ano, os estados que começam fazendo essa avaliação diagnóstica fazem alguns anos específicos e principalmente em português e matemática. Então, fomos inovadores nesse ponto também. Colhemos a participação de mais de 1 milhão de alunos, especificamente 1.145.000 alunos participaram da nossa avaliação, com um percentual de participação bastante expressivo,
essa média de acertos é uma média em que a gente tem que olhar, prestar muito mais atenção em relação ao que não se acertou. É muito difícil fazer uma comparação aos anos anteriores, porque foi uma avaliação realizada num período de atividades remotas, então ela foi realizada, né, cada um em suas residências, é difícil criar essa comparação com os anos anteriores, mas o mais importante disso tudo é que Minas Gerais sabe o que seus alunos não sabem, né? Por favor, pode passar? Geramos, assim, uma identificação bastante precisa, específica de cada habilidade, de cada componente, dos componentes curriculares do nosso currículo de Minas Gerais, e sabemos georreferenciadamente onde cada, né, qual é a maior dificuldade de cada habilidade, de cada descritor de todo o nosso currículo. Temos isso gerado em acesso a cada um dos diretores de escola, cada diretor visualiza as maiores dificuldades de seus alunos especificamente, cada professor tem acesso às maiores dificuldades de sua turma, pode fazer essa troca com os professores que já estão nessa turma recente, né, na turma que nós estamos abrindo agora. Então, esse é um ponto muito importante que a gente queria destacar. Minas Gerais segue sendo liderança nesse processo porque é o estado que sabe o que seus alunos não sabem, né? Conseguimos implantar a avaliação diagnóstica com uma cobertura extremamente expressiva, sabemos agora cada componente curricular, cada habilidade, cada descritor, o que precisa ser trabalhado. E estamos estruturando todo o processo de formação de professores, de reforço escolar, voltado especificamente a cada percentual de acerto, a cada item específico dessa avaliação. Por favor. E como nós conseguimos, então, identificar as dificuldades que tivemos, né, inovamos mais uma vez realizando a avaliação diagnóstica, e aí pensamos, como é que a gente vai avançar, né? Quais são os próximos passos a dar, o que a gente precisa corrigir de rota, e aí, por favor, realizamos uma consulta pública. Isso foi uma sugestão da nossa Assembleia Legislativa, no Assembleia Fiscaliza. A Comissão de Educação fez essa sugestão à Secretaria e foi super importante realizar essa consulta pública. Contamos aí com a participação de mais de 69 mil pessoas, sendo a sua grande maioria estudantes e professores da nossa rede, e tivemos uma percepção de uma taxa de concordância pela estratégia apresentada, né? Tivemos a confirmação, então, de que a maioria concorda com a retomada em semanas alternadas, quando ela acontecer, que também essa retomada é importante que seja progressiva, que se contabilize a carga horária a partir da realização dos planos de estudos tutorados, que vocês já conhecem bem, que haja materiais disponibilizados para esse trabalho remoto com os alunos, que o Se Liga na Educação, o nosso programa, né, a nossa transmissão por TV seja mantido, assim como o aplicativo Conexão Escola, e que a gente realize um reforço escolar com base nessa avaliação diagnóstica que a gente colheu essa taxa de participação muito expressiva. Então, esse é um ponto que nos trouxe muita segurança, que é a sinalização de que a sociedade mineira entendeu bem as necessidades desse processo, que compreende que mesmo no momento da retornada do ensino presencial de forma híbrida, que vai ser muito importante nós mantermos o plano de estudos tutorado e toda a estratégia acompanhada através dele com a contabilização de carga horária, a manutenção da televisão, porque a gente sabe que caberá a cada família fazer a escolha sobre essa frequência, né, nesse momento inicial de retomada das aulas presenciais. Por favor. Aí temos, então, o que a gente traz para vocês de novidade do regime de estudos não presencial para 2021. Pode passar, Dani, por gentileza. Focando, né, trazendo, destacando que nós iniciamos, então, amanhã as atividades escolares. O início do ano escolar na rede mineira de educação começa no dia de amanhã. Temos no dia 8 de março o início do ano letivo ainda de forma remota, né? Do dia 8 ao dia 12 de março, temos a realização da semana de acolhimento, em que os alunos poderão se aproximar do plano de estudos tutorado. Todo mundo vai estar começando a fazer uso também do aplicativo Conexão Escola, se aproximando das ferramentas, né, que nós estamos trazendo também como inovação, e vai ser importante contar um pouquinho para vocês agora o que a gente traz de inovação nisso também. No dia 15 de março, se iniciam as atividades no programa Se Liga na Educação. Ele já, né, é importante garantir que essa semana do dia 8 seja muito bem trabalhada, para que os alunos tenham condição de já estarem de posse dos seus planos de estudos tutorados
no início da atividade do Se Liga na Educação. Uma observação que é extremamente importante, divulgamos, assim como a gente anunciou na coletiva na semana passada, a nossa resolução que regulamenta o ensino híbrido, ela ainda aguarda, né, a autorização judicial, e as escolas estão sendo agora preparadas, está sendo realizado o checklist, né, cada um dos diretores vem aplicando o checklist para garantir o bom funcionamento e infraestrutura de cada uma das nossas escolas. Fizemos uma comunicação também que é muito importante destacar a vocês, né, a imprensa e ao sindicato, que a gente tem todo o interesse, não é disposição, a gente tem o interesse de que as nossas escolas sejam visitadas, para que a gente dê à sociedade a segurança de que a nossa rede está muito bem preparada, está sendo muito bem preparada. Agora é fundamental que a gente garanta um procedimento de aviso em relação às visitas a essas escolas, justamente para que os diretores possam estar prontos para dar essa segurança necessária também para a visitação acontecer. A gente gostaria muito que as nossas escolas tivessem realmente esse procedimento de visita, né, Igor? Porque as famílias precisam realmente estar seguras para esse processo, precisam ver que toda a adaptação necessária está sendo feita e a gente tem muita certeza de que cada diretor está trabalhando muito bem nisso agora. Por favor. Aí trazemos então as novidades em relação ao regime de estudos não presencial. O PET, né, o Plano de Estudo Estruturado, passa a ser bimestral. Nós tivemos o PET mensal no ano passado. Trouxemos também conteúdos inéditos e ampliados. A cada ciclo, né, Juliana, a gente consegue implantar melhorias. Ele já está disponível a partir de amanhã aos professores e aos alunos no nosso site, né? E então vamos fazer essa impressão, como já houve, como fomos reconhecidos nacionalmente, né, de distribuição, de tratamento, esse reconhecimento da boa cobertura através de material impresso, sendo distribuído aos estudantes sem internet, e seguimos com a parceria muito importante das universidades, né? Um dos grandes ganhos que a gente teve nesse período tão triste, tão conturbado da nossa vida, da nossa sociedade, foi uma aproximação ainda maior das universidades do ensino superior com a educação básica. Seguimos tendo a Unimontes, a UENG, a Federal de Juiz de Fora, a Federal de Viçosa e a PUC Minas como especialistas, né, como professores especialistas que fazem a curadoria, o acompanhamento de toda a construção desse processo dos planos de estudos tutorados. Por favor. Temos aí a maior novidade de todas, na verdade aquela segunda linha é a resposta à primeira. A maior demanda da rede em 2020 foi, no Conexão Escola, a melhoria da interação online do aluno e do professor. Vocês devem ter visto isso, muitos professores demandando, indicando que o chat era uma situação muito sensível de comunicação. Nós nos tornamos então uma das primeiras redes do Brasil com esse anúncio que a gente está fazendo hoje, a prover o Google Sala de Aula em navegação patrocinada para os diretores, os professores, diretores e estudantes de nossa rede, né? Algumas redes já têm o Google Sala de Aula, outras redes têm a navegação patrocinada, mas nós nos tornamos uma das primeiras redes a ofertar o Google Sala de Aula com a navegação inteiramente gratuita para o usuário, né, que será financiada por nós. Nesse Google Sala de Aula, o professor poderá disponibilizar material online aos seus alunos e ter uma interação em vídeo com esses estudantes também, o que era uma grande demanda da rede. A gente está com um processo de formação bastante importante, as formações já estão disponíveis no nosso site. É uma ferramenta bem intuitiva, mas que a gente teve todo o cuidado também de prover formação. Já há alguns milhares, algumas dezenas de milhares de professores que já realizaram a formação. A gente dá a recomendação de que faça, porque daqui a pouquinho a gente está, né, em voo de cruzeiro iniciando o ano letivo. O acesso aos professores ao Google Sala de Aula, né, a ferramenta Conexão Escola 2.0, se dá a partir de amanhã. Hoje é dia 3? Né? Amanhã. E os estudantes têm acesso a partir do dia 8. Então teremos também a semana do dia 8 para toda essa realização, né, de acolhimento, ambientação nessa plataforma para alunos e professores, para que no dia 15 a gente tenha o início das aulas na Rede Minas já
com o pleno funcionamento do nosso Conexão Escola. Essa é um dos anúncios mais importantes de hoje, é essa garantia que o governo de Minas Gerais dá ao Google Sala de Aula por navegação patrocinada. Por favor. Seguimos então, como já foi dito, né, o programa Se Liga na Educação pela Rede Minas, os conteúdos alinhados ao PET, cada vez mais essa preocupação nossa e toda a dedicação dos professores de estúdio de fazer uma correlação direta às páginas desse material, garantindo a robustez desse processo também na forma híbrida e remota, né, esse ano, com esse tira-dúvidas que se dá aí entre 11h15, meio-dia e meia, diariamente na transmissão da Rede Minas. Por favor. E, amarrando tudo isso, temos o site, segue no ar, o Estude em Casa, para se baixar os planos de estudo e todos os materiais complementares, para se acompanhar a programação diária do Se Liga na Educação. Em cada dia é possível ver para cada ano de escolaridade o conteúdo específico e vinculado ao plano de estudo tutorado, e acessar também a versão web do aplicativo Conexão Escola, pelo nosso site. Por favor. Por favor. Outra grande novidade que a gente traz nesse anúncio de hoje é a realização, a partir do dia 31 de março, de um reforço escolar para 100 mil estudantes da nossa rede. Essa ação será muito focada naqueles estudantes que tiveram pendência de entrega de plano de estudos tutorado do ano passado e um baixo desempenho naquela avaliação diagnóstica que eu comentei com vocês, de outubro. Então a gente tem uma visão por matrícula da vida escolar de cada um desses alunos e vai buscá-lo para a enturmação nessas turmas específicas, né? Não será uma recomendação, será uma orientação da Secretaria para que a enturmação seja realizada exclusivamente para esses alunos, e a gente conseguirá ver aqui da Secretaria se isso, né, como isso está sendo feito, estimular os diretores que tenham esse cuidado, para que a gente efetivamente tenha essa política, né, de acolhimento, de apoio àqueles alunos que tiveram maior dificuldade nesse período. O foco vai ser língua portuguesa e matemática, e temos as turmas agora criadas para 6º, 9º ano dos anos finais e os 3 anos do ensino médio. Em relação aos alunos que concluíram o 3º ano no ano passado, fizemos uma consulta individual a cada um dos alunos da rede que concluiu o 3º ano, foi consultado pelos nossos diretores, e temos um levantamento de interesse, né, do fortalecimento do processo de aprendizagem que foi tão prejudicado no ano passado, e vamos prover uma turma de reforço, essa formação de turmas dos egressos do 3º ano para dar toda a condição de ele seguir no caminho dele, né, independentemente da situação pandêmica que a gente está vivendo. Por favor. Temos então como terceira grande novidade hoje, né, eu dizia da nossa navegação patrocinada com o Google Sala de Aula, falei da nossa criação do reforço escolar. Nossa terceira grande novidade, eu vou pedir que a subsecretária Geniana conte um pouquinho para vocês. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria, né, que a gente anuncia, a Secretaria de Estado de Educação anuncia o Prêmio Escola Transformação. É importante dizer que em 2020, né, nós tivemos o Prêmio IDEB Transformação, que foi um movimento bastante interessante na rede, né, no que se refere à valorização das escolas que tiveram, né, um melhor desempenho no IDEB, e esse ano a Secretaria traz o Prêmio Escola Transformação. Né, o nosso objetivo é contribuir para um maior engajamento dessas escolas e reconhecer todo esse processo. Né? Então, o prêmio está organizado em 3 frentes importantes. É importante dizer que são 90 milhões, né? Ele está organizado em 3 frentes importantes de premiação. Será um valor bastante robusto de 90 milhões, que serão distribuídos em 3 momentos, em 3 fases, né, de premiação para essas escolas. Nós vamos iniciar uma primeira premiação em maio. Esse momento de maio ele é importante para que a gente consiga, então, criar esse indicador. Ele é uma premiação a partir da avaliação diagnóstica que será feita agora no mês de março, né? A partir do dia 15 de março. Nós teremos, então, o resultado dessa avaliação, mais
o envolvimento dos professores e acesso ao Google Sala de Aula, né? Então, nós teremos todo o monitoramento a partir do mês de abril dos professores que acessaram o Google Sala de Aula, né? O diretor vai conseguir fazer esse monitoramento e aí, a partir, né, então, dos resultados da avaliação diagnóstica, da participação dos estudantes na avaliação diagnóstica e do envolvimento dos professores no Google Class, do Google Sala de Aula, nós teremos uma primeira premiação em as escolas que tiveram o melhor desempenho, né, nesse primeiro momento. Nós teremos depois um segundo anúncio no mês de agosto, que será também para 300 escolas, né? E aí nós teremos um valor financeiro de R$100.000 para cada escola, e a partir então do indicador que foi construído nesse primeiro momento no mês de maio, que nós vamos trabalhar então o resultado da avaliação diagnóstica, de uma avaliação que teremos, né, neste trimestre, mais a entrega dos PETs. Nós estamos trabalhando aqui um indicador de fluxo pela entrega dos PETs, né, à escola. Então, os estudantes fazem a devolutiva dos PETs, entregam os PETs na escola, isso será contabilizado para que a gente construa esse indicador. Como se a gente considerasse a frequência na aula. Isso, é o que a gente chama aqui do indicador de fluxo, muito próximo ao insumo do IDEB, mas a frequência, ela se dá então pela entrega e devolutiva desses PETs, e isso será contabilizado. Então, o nosso objetivo aqui é então conhecer e reconhecer esse engajamento, né, da escola para que esse processo aconteça. E teremos um outro anúncio, que será no mês de novembro, que também levará em consideração mais uma avaliação que será aplicada, né, e também a entrega e devolutivas dos PETs. Então, nós teremos 3 momentos importantes. O primeiro é uma menção honrosa que envolve, então, a participação dos estudantes na avaliação diagnóstica, né, e o acesso dos professores ao Google Sala de Aula. Nesse momento, nós teremos, então, a linha base de composição desse indicador, que será utilizado nesse segundo anúncio, nesse segundo momento, então, que leva em consideração o resultado das avaliações que serão aplicadas, mais a entrega dos PETs, e aí uma premiação de R$100.000 para cada uma das 300.000 escolas, e o outro anúncio, que é no mês de novembro, que também é o resultado das avaliações que serão aplicadas naquele trimestre, mais a entrega devolutiva dos PETs. E a gente ainda tem, né, uma segunda parcela para essas escolas, quando do anúncio do próximo IDEB, se a escola tiver uma avaliação, né, positiva, e aí ela, né, será premiada com mais um valor de R$100.000, totalizando então 90 milhões distribuídos. Esse movimento é importante porque a escola, essa premiação, ela é via portfólio, né? A escola terá um portfólio de projetos que, junto com a comunidade escolar, ela poderá escolher, né, qual é o projeto. Tem alguns robótica, rádio escola, enfim, tem um leque de projetos que a escola escolhe aquilo que deseja para fazer a utilização desse recurso financeiro. Então, é um programa, né, secretária, que a gente está bastante entusiasmado aqui. É uma forma de valorizar, né, o engajamento de toda a comunidade escolar, para que a gente possa garantir aos estudantes, né, a qualidade da aprendizagem e a trajetória, o seu fluxo, que é tão importante para esse momento tão difícil. Obrigada, Geniana. Obrigada, Geniana. O que eu queria lembrar aqui, então, que professores e diretores e comunidade podem estar atentos que as regras vão ser publicadas numa resolução no dia 12 de março, com todos os detalhes. Muito importante destacar, então, a importância da avaliação diagnóstica da aplicação em março. As escolas, a gente segue a mesma lógica do IDEB, é fundamental que as escolas garantam um mínimo de 80% de participação, caso contrário, não serão contabilizadas. A gente teve a preocupação de fazer muito bem amarrado as regras do IDEB, né, Geniana, para garantir isso. Esse prêmio, então, no terceiro anúncio de R$200.000 por escola, né, reforçando o que a Geniana contou. 100.000 a partir do resultado dessa avaliação diagnóstica que vai ser aplicada em agosto, sai o resultado em novembro, e a escola ganha a segunda parcela se confirma essa avaliação positiva entre o IDEB de 19 e o IDEB de 21. A gente compreende o prêmio de Escola Transformação como se fosse um apoio à escola fazer essa progressão positiva do seu IDEB de 19 para o IDEB de 21. Extremamente importante destacar um dos prêmios também que vai ser possível a escola fazer opção, são cursos de pós-graduação, né, que a escola terá a condição de fazer o pagamento
para cada um de seus professores. Então, isso a gente acredita também que vai dar um engajamento muito grande aos professores da escola. É fundamental a gente prestar esse reconhecimento também em forma de desenvolvimento da capacitação dos servidores da nossa rede, que a gente está compreendendo que vai ser muito positivo. Esse é um anúncio extremamente importante e a gente vai estar aqui com vocês de novo para fazer o anúncio das 300 menções honrosas em maio, já colhendo os resultados de março e abril. Por favor, vamos passar? Temos agora, então, os anúncios que são muito importantes também. Além desses 90, pode passar, Dani? Além desses 90 milhões, nós trazemos outros anúncios importantes de investimento, estão sendo anunciados nesse momento, então, por nós, investimentos adicionais de 350 milhões de reais, com os 90 milhões sobre os quais a gente já falou, e o Igor vai falar um pouquinho sobre os demais. Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês. Venho anunciar os nossos investimentos adicionais, mas antes de anunciar, secretária, gostaria de ressaltar, da importância do trabalho que estamos fazendo. Eu fui diretor de escola durante 10 anos, sou professor da rede, servidor público efetivo, tive a experiência como gestor escolar de passarmos a falta de verba de manutenção das escolas, de merenda, e que neste governo já regularizado, nos 2 anos de governo que já temos, já estamos caminhando, regularizamos todos os repasses de verba de manutenção e custeios das nossas escolas e da verba de merenda. Então, neste momento, anunciamos aqui a dobra do investimento da contrapartida estadual da merenda escolar dos nossos alunos, o que representa um investimento a mais de 170 milhões para a merenda escolar dos nossos alunos. Estamos falando em dobra da merenda. Eu fico muito emocionado porque estamos aqui investindo na alimentação dos nossos alunos, coisa que no passado recente faltava dentro das nossas escolas. Os diretores faziam malabarismo para manter as nossas escolas vivas. Então, aos meus colegas, é com muita satisfação que hoje estamos aqui anunciando a dobra da contrapartida estadual da nossa merenda escolar. Já chega semana que vem. Já chega na semana que vem na conta das nossas escolas. E além disso, já estamos depositando essa semana, os nossos gestores já estão recebendo 2 parcelas de manutenção e custeio, que é a verba que o gestor escolar utiliza para a manutenção do prédio escolar. Mas também queremos anunciar um investimento a mais, para além do recurso de manutenção e custeio, um investimento de 90 milhões, que a partir de semana que vem os diretores receberão um questionário, e esse recurso de 90 milhões será destinado às manutenções, pequenos reparos nas nossas escolas. Estamos falando de investimento na infraestrutura dos nossos prédios, com adequações da rede elétrica, questões que envolvem cano de água, hidrelétrico, pintura. Então, é um investimento para além do recurso de manutenção e custeio das nossas escolas. É gratificante estar aqui neste momento anunciando este grande investimento da educação de Minas Gerais. Obrigado. É muito importante a gente pensar um pouquinho nisso, que a vida de diretor, a gente tem essa crença e tem recebido retorno de que a vida está muito difícil de diretores de escola por conta da realização do regime de estudos não presencial. Estão trabalhando, se possível, provavelmente mais até do que no período de atividades presenciais, mas a gente entende que é extremamente importante garantir um bom funcionamento da alimentação. Vocês devem estar se perguntando, nesse período de atividade remota, essa dobra da merenda estadual, como é que estará? Estará inserida na autorização que a gente está mandando ainda essa semana para as escolas, da oferta de kits, os anos de escolaridade que não iniciar, atualmente são todos, mas os anos de escolaridade que não iniciarem atividade presencial ou atividade híbrida, seguirão recebendo o kit de alimentação, agora, a partir de agora, com essa dobra no recurso estadual, que há 2 anos sequer existia, sequer estava sendo recebido pelas escolas. Para aqueles diretores também que estão nos assistindo, que estão vendo esse adicional de manutenção dos 90 milhões, a gente, na segunda-feira que vem, no início da semana que vem, a gente manda uma orientação com esse questionário que o Igor falou, para que os diretores façam a indicação das suas necessidades,
retornando para orçamentos e tal, ele tem a liberação desse recurso em 15 dias, no máximo 30 dias. Eram esses pontos que a gente queria colocar para vocês. Eu acho que a gente traz aí, a certeza de que o esforço foi muito grande no ano passado e que esse esforço foi reconhecido nacionalmente, né? E essa gratidão que a gente tem à nossa rede. 2, que a gente tem ouvido a rede e que a consulta pública é uma sinalização de que a gente está muito atento aos anseios da rede, e o Google Sala de Aula com navegação patrocinada é um outro ponto de que a gente precisava destacar de grande atenção e que a gente está buscando, né, prover essa melhor condição aos professores. Reforço escolar focalizado, o Prêmio Escola Transformação como um processo de estímulo a esse desenvolvimento e esses recursos adicionais de investimento em infraestrutura e alimentação que a gente entende ser tão importante. Era isso, foi bastante longo, mas acho que, como tinha muita novidade, foi importante. Muito obrigada. Posso virar? Bom dia, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho. Queria entender 3 pontos, principalmente. A porcentagem de alunos que vocês estimam que não conseguiram participar de forma alguma das aulas no ano que vem, né? Queria entender como que vai ser feito esse acompanhamento nesse ano desses estudantes. Queria também entender um pouco como que está a relação da Secretaria com o TJ, se já existe algum diálogo para ter uma previsão de retorno ou não das aulas presenciais, né? Quando sai essa decisão. E por fim, só entender um pouco melhor como é que funciona essa questão da verba para merenda. Ela chega na semana que vem, né? É previsto que mesmo com os alunos em casa, as escolas disponibilizem alimentação para eles. Como é que vai ser essa dinâmica? Eu não me lembro o seu nome. Eu não falei, na verdade, perdão. Gabriel, do Jornal O Tempo. Gabriel, não, eu só não lembrava, porque eu já te conheço, né, Gabriel? Primeiro ponto, se a gente tem essa visão de quantos alunos não tiveram acesso à atividade, ao regime de estudos não presencial, a gente tem uma identificação de diferentes estágios, diferentes graus de contato, né? A gente tem essa percepção de que cerca de 28, se eu não me engano, % dos alunos receberam o PET impresso, o que a gente compreende que um aluno que tem dificuldade de acesso digital. Né? Então, alguns alunos não devolveram os PETs, né? A gente está com pendência de devolução. Todos esses processos a gente vai considerar para estimular a enturmação no reforço escolar. Então, são diferentes graus. Eu não conseguiria te trazer os números, mas o que a gente precisa ter certeza é de que a gente está dando graus de atenção proporcionais ao que a gente percebeu de fragilidade naquele aluno específico. Então, eu sei se ele não recebeu, se ele recebeu o PET impresso, eu sei se ele não devolveu o PET, né? A gente tem essa visão e vão ser esses os mais fragilizados que vão estar no nosso programa de reforço escolar aberto a 100.000 alunos. Sobre o segundo ponto, a gente tem esse contato, o contato com o Tribunal de Justiça está sendo feito, como é sempre regularmente feito pela Advocacia Geral do Estado, a Secretaria de Educação acompanhando junto à nossa AGE a interação com o Tribunal de Justiça. Né? A gente está na expectativa agora de alguma solução, né, de alguma decisão, mas ainda no aguardo. Houve a apresentação de uma petição com aquele material sobre o qual eu falei com vocês na coletiva da semana passada, na sexta-feira, e aí agora a gente está aguardando a avaliação. Sobre o terceiro ponto, distribuição da alimentação. Né? Sim, segue, ele vai te dando mais detalhes. Essa alimentação é distribuída de acordo com o per capita dos alunos, né? Uma escola que recebia X receberá 2X a partir da semana que vem. E sim, os alunos as escolas que estão em atividades 100% remotas seguirão com a orientação de distribuição desses valores por kit de itens, o que já está acontecendo, né, para cada um dos nossos alunos, só que agora com uma dobra do valor estadual. Obrigado. Secretária, bom dia, secretários também, Pedro da Rede Minas. A questão da teleaula esse ano, quais serão as principais novidades? O que muda na teleaula, no formato das teleaulas, agora que elas vão retomar no dia 15?
Pedro, além de a gente já estar praticamente morando na Rede Minas, né, com muita alegria que a educação segue, foi uma alegria muito grande para a gente anunciar. A gente segue com o mesmo tempo de aula. O que a gente traz agora de inovação é um trabalho mais direcionado ao componente curricular especificamente, não mais áreas de conhecimento. A gente trabalhava com as áreas, agora a gente está bem específico nas disciplinas, né, nas matérias da nossa época. E a gente tem uma equipe dedicada exclusivamente a isso e está com um trabalho também. A gente já conseguiu a expansão da cobertura da Rede Minas em 25%, salvo engano, da cobertura, dando esse apoio à Rede Minas em instalação de receptores, antenas, e segue com esforço também apoiando a Rede Minas para uma expansão ainda maior no território mineiro. Tudo bem, Manuela, da Rede Globo. Secretária, eu queria que a senhora falasse um pouco do ensino híbrido, né? Está nessa tendência aí da Justiça liberar ou não, mas se a Justiça liberar, vamos supor, amanhã, ainda assim o Estado vai retomar a aula presencial sabendo dessa nova cepa, né, do coronavírus e também com o aumento do número de casos. Enfim, como é que vocês estão se organizando com essa nova realidade? Manuela, é impressionante porque a cada dia que passa é uma novidade, né? Uma nova situação que a gente está vivendo. A gente identifica esse momento como um momento muito crítico da realidade do nosso estado, mas também compreende que ele é muito grande, né? E entende que em algumas localidades ainda há uma situação, né, graças a Deus, muito menos grave do que em outros. O que eu posso te dizer é que a gente segue nesse acompanhamento do Comitê Covid. A nossa equipe está em contato direto com a equipe de saúde. A equipe de saúde, né, coordena essas decisões sobre o que abrir e o que fechar no âmbito do Minas Consciente. A gente está preparando todas as escolas e muito atento a tomar as decisões que forem tomadas pelo Comitê Minas Consciente, caso haja alguma sinalização contrária. Mas o que eu quero reforçar, a previsão é que o retorno se dê na onda amarela, né, e que se inicie pelos anos iniciais em escolas totalmente preparadas. O que eu posso te dizer é que das 713 escolas que já estão preparadas, a gente tem cerca de 300 escolas de anos iniciais, em que a gente está fazendo uma revisão também do checklist para estar com tudo pronto, mas essa decisão sobre a abertura se dá muito no âmbito do Comitê Covid e, obviamente, muito sensível à situação local de cada região. Tá? Então, os municípios ficam à vontade para aderir ou não? Sim, isso já é uma premissa, inclusive, tá? Quem toma a decisão sobre abertura ou não é o prefeito. A gente entende que o prefeito tem essa prerrogativa, essa autonomia, né? O prefeito, autorizando a abertura, o Minas Consciente orienta, mas isso é o que já é desde quando a gente anunciou o primeiro protocolo, tá bom? Obrigada. Secretário, tem como você repetir o número das escolas que você falou, que já estão preparadas? Então deixa eu te dizer o número redondinho. Peraí, vamos lá, 394. São 713 que já estão prontas. Mas nós íamos, eu não sei se vocês vão se lembrar, nós íamos começar pelo terceiro ano. E como a gente vai começar pelos anos iniciais, dessas 713, 398 ofertam os anos iniciais, né? E vou te dizer aqui um outro número que acabou de chegar para mim. Dessas 398, 227 estão na onda amarela do Minas Consciente. Destacando isso que eu acabei de falar, né, para sua colega. Caso o prefeito entenda que não faz por bem abrir, cabe a ele sinalizar, tá bom? Bom dia, Luiz, do jornal Hoje em Dia. Secretário, a primeira pergunta é: os sindicatos têm se mostrado contra o retorno. Como é que estão as conversas com os representantes dos professores? A outra pergunta é o valor investido nessa questão do Google, sala de aula. E a última pergunta é sobre a situação da pandemia. Algumas cidades, por exemplo, Curitiba já tinha autorizado a volta às aulas, mas precisou recuar. Como que seria feito esse recuo aqui em Minas, se fosse necessário? Ótimo, vamos lá. Primeira pergunta, Google Sala de Aula, foi? Primeira? Sindicato. Realizamos reuniões no grupo de trabalho que foi criado pelo Comitê Covid, com liderança da saúde. O sindicato participou,
né, foi ouvido, e a gente tem recorrentemente feito reuniões. O mais importante agora é a gente conseguir passar essa tranquilidade de que nossas escolas estão preparadas, né? Porque o que nos diferencia da rede privada? O que dá a percepção da insegurança, talvez, da rede pública em relação à rede privada? É a infraestrutura das escolas. É muito importante agora, e Igor está com essa função 24 horas por dia, de dar a tranquilidade do bom funcionamento de cada uma das escolas. Então a gente tem essa percepção. Sim, o sindicato foi ouvido nesse dia específico que foi convidado para participar do grupo de trabalho, e nas reuniões recorrentes que a gente tem, uma vez por mês, né, nós temos as reuniões recorrentes com o sindicato. Sobre Google Sala de Aula, o investimento que se dá é especificamente no pagamento, né, da navegação patrocinada, porque a ferramenta em si para a rede pública é gratuita. O investimento foi muito mais de tempo e técnica para fazer a integração, porque é uma coisa muito interessante. Quando o professor abrir, ele vai ver exclusivamente seus alunos e suas turmas, então imaginem a engenharia e arquitetura que tem que acontecer para isso tudo dar certo agora no início do ano letivo. Então houve um esforço muito grande da Prodenge, das equipes técnicas para isso. O valor específico da navegação patrocinada eu não tenho para te dar, mas a gente tem todo o valor necessário para fazer esse pagamento da navegação patrocinada, que é um convênio realizado com as empresas, as operadoras, né, e que já vem acontecendo desde o ano passado e que só seguirá. Mas, assim, é um valor não tão representativo, porque justamente esse processo de telecomunicação já está bastante, encaminhado. Então, é isso. O terceiro ponto... Questão do recuo. Do recuo. A gente vale a pena conhecer o protocolo da saúde, e a Secretaria de Educação acompanha esse protocolo. Só estão autorizadas a abrirem as escolas na onda amarela e na verde, né? E caso haja o retrocesso, há uma sinalização de distanciamento. Os alunos ficarão bem mais distantes, mas esse protocolo foi anunciado no grupo de trabalho, né, na deliberação Covid, anunciada na semana passada. Tá bom? Obrigada. Bom dia, secretária. João Henrique do Vale, da Rádio 98. Primeira questão, secretária, é sobre os PETs. No ano passado, no início do ano, nós tivemos problemas, né? Quais são as melhorias para os PETs desse ano, né? O aprendizado que nós tivemos no ano passado. E uma outra questão, a questão da evasão escolar. Vocês têm dados da evasão escolar nesse processo virtual e como trazer essas crianças de volta para as escolas? Quer falar primeiro? Porque a especialidade é dela. O plano de tutorado, né, iniciamos de uma forma bastante rápida o ano passado. Aprendemos muito, então o PET ao longo do ano ele já foi sendo muito melhor estruturado. Como bem colocou a secretária, nós tivemos a contribuição das universidades, né, que vieram nos ajudar na elaboração desse trabalho. Esse ano nós ampliamos a equipe de professores que estão na elaboração desses materiais, né? Continuamos com o apoio das universidades, né? E estruturamos agora, já de início do ano, né? No ano passado nós começamos em maio, já então com uma organização a partir do plano de curso, né, do currículo de Minas, então está muito mais estruturado. Então, foram os 2 primeiros PETs, né, que nós tivemos algumas questões para serem resolvidas, foi aprimorado ao longo do ano e a gente ainda vem esse ano com uma melhor estruturação, como por exemplo, como bem colocou a secretária, por ser bimestral, aí já mais de acordo com a rotina orgânica da escola, e continuamos com a contribuição das universidades e ampliação da equipe. E o que a gente vê de aprimoramento que é muito interessante, tem alguns conteúdos específicos nos escritores que a gente está reposicionando ao longo do ano, né? Porque vai nos dando mais coerência. Esse material a gente entende que é um material que vai ser perene na rede, mesmo quando a gente consiga, né, tá todo mundo vacinado, que o Covid nos dê um respiro que a gente precisa muito, mas ele vai ser um material orientador muito importante para os professores. Em relação ao buscativo, você perguntou, né, como fazer para evitar a evasão? Eu queria trazer um dado também que foi anunciado no ano passado, mesmo no período da pandemia, mesmo em atividades não presenciais, todo o nosso conhecimento, vocês acompanharam, né, quando a gente anunciou em 19 o retorno de 15 mil matrículas, em que
a gente fez uma busca aluno por aluno. No ano passado, a gente chegou a um número extremamente interessante. Alunos que estavam já matriculados na nossa rede, porém infrequentes. No início das atividades não presenciais, com a liderança da operação do Igor e de todos os diretores da rede, a gente conseguiu trazer de volta 29.384 alunos. Só no período de distribuição, de entrega dos PETs, a gente conseguiu conversar com esse aluno e garantir que ele está recebendo o PET, que ele está realizando as atividades. Eram alunos que estavam, a gente teve um ano só, né, de atividades presenciais na rede, eles eram identificados como faltosos no primeiro mês, né, e conseguimos trazê-los de volta. Então, repito o número, 29.384 alunos conseguimos trazer. E esse ano, a gente compreende que vai ser através do reforço escolar. A gente tem a identificação dos alunos mais frágeis, que não fizeram a devolução dos PETs, que tiveram uma aprendizagem muito deficiente, né, a partir da avaliação diagnóstica, e serão aqueles em que a gente vai buscar e prover o reforço escolar. Obrigada. Acabou, gente? Ferrou? Gente, obrigada. Obrigada, pessoal. Bom dia. Tudo de bom. Até logo. Até a próxima.